Olá! Olá, gente. Hoje o Trilheiro Sauá vai falar sobre uma árvore muito conhecida, talvez a mais conhecida em território brasileiro. Ela é. O pau-brasil. E junto a isso também trataremos sobre colonização. Então acompanhe com a gente este vídeo. Quero falar das matas que estão virando pasto, dos bichos que estão correndo risco, dos rios que... Você aí já viu de perto essa árvore do pau-brasil? Na cidade onde você mora, na região onde você está? Ou apenas ouviu falar, como é muito comum, que a gente escute muito falar sobre o pau-brasil nas nossas aulas de história. A gente está aqui hoje em um espaço da Mata da Biologia que é cercado de exemplares do pau-brasil. E o Kainan vai mostrar para vocês como identificar essa árvore. Para aqueles que ainda não conhecem o pau-brasil, vou mostrar alguns indicativos, né, que possam levar a você a reconhecer um pau-brasil. Tem a cor do tronco dela, uma cor mais avermelhada, até por essa casca, né, a característica, né, que vocês veem aí dela é um indicativo. Vocês também podem ver pelas folhas delas, que são bipartidas, né? As folhas são todas divididinhas assim. Vou pegar melhor aqui para vocês verem. Você pode identificar ela também pelos acúlios, que são tipo espinhos. Principalmente quando ela é mais nova, você consegue ver, né, que são essas estruturas que protegem ela contra predação, né, de outros animais. E aí, você identificando, né, você também pensa na história desse elemento na natureza. Então, a Jaine vai explicar um pouco dessa história. Antes eu também queria mostrar as flores amarelas que você pode, né, ajudar a identificar o pau-brasil. Verdade. E falando da história do Brasil, não dá para falar dessa história do Brasil sem falar do pau-brasil. E também não dá para falar do pau-brasil sem falar sobre o processo de colonização que se deu no nosso território brasileiro, né, com essa formação do nosso território. E isso que a gente vai falar hoje. Ao falar de colonização, a gente se lembra muito do que a gente escuta também em nossas aulas de história, né? Da chegada dos portugueses às nossas terras. E é muito comum que é dito que eles descobriram o Brasil, o que é uma grande mentira. Mas que até hoje, inclusive, lendo leituras, você vai observar essa palavrinha de descoberta do Brasil. Mas quando os portugueses chegaram aqui, eles não descobriram o Brasil porque aqui já existiam outras pessoas, né? Existiam umas enormes e diversas tribos indígenas que viviam aqui, que ocupavam o nosso território e que tinham, né, a cultura, os hábitos deles, a forma de viver deles. Então, nesse processo, né, que a Jaine comentou, que não foi um descobrimento porque já existiam pessoas aqui, houve um choque, né? Um choque de civilizações, porque na Europa você tinha, né, um momento que o comércio pelo Mediterrâneo estava bloqueado e aí as navegações se tornaram propícias naquele momento. E nisso, com o interesse de utilização da natureza para criar riquezas, eles encontraram aqui nas terras americanas, né, que depois ganharam esse nome, uma forma de explorar não só a natureza, mas também o trabalho humano, né, principalmente nesse início dessas pessoas, né, no caso os indígenas, as diversas tribos e etnias que existiam aqui, para gerar riquezas. E o elemento pau-brasil foi um desses recursos iniciais, né, Jane? Isso, porque, como ele disse, o interesse, né, dos colonizadores, que foram os nossos portugueses, ao chegar aqui no Brasil, foi de encontrar riquezas. E eles viam que essas riquezas seriam recursos chamados, né, de recursos naturais. Eu vou chegar lá
e vou ter muito ouro, muita prata, muito facilmente também. Só que de início não foi isso que eles encontraram. Ao chegar aqui, eles se depararam, né, com o que tinha aqui, que de início que eles viram, que foi o pau-brasil, e foi o que chamou a atenção neles, porque ao explorar o pau-brasil, eles encontraram no tronco, né, o pigmento avermelhado, que foi muito usado para tingir roupas, principalmente as roupas da realeza, né? É muito comum que a gente veja ilustrações dos reis usando roupas vermelhas, e tem muito relacionado a isso. E até então, o pau-brasil era visto apenas e unicamente como um recurso para gerar uma economia, principalmente para a metrópole. Quando a gente fala de metrópole, isso quer dizer que os países, né, como Portugal, Espanha, Inglaterra, etc., muitos europeus, eles eram a metrópole e nós aqui eram apenas uma colônia. E nas colônias geravam essa riqueza pela mão de obra daqui, que era os povos africanos escravizados que vieram para cá, e os indígenas, e aí gerava essa economia que ia para essa metrópole, ou seja, aqui no Brasil, até então não era, né, o Brasil, mas aqui era gerada uma economia, e essa economia era direcionada para outros países, como Portugal. Então você via que tinha um uso da nossa terra, dos nossos recursos, e nada, ou muito pouco disso, permanecia no nosso território. Então era realmente uma exploração muito pesada. E como a gente, né, eu estava falando aqui agora dessa mão de obra, que era uma mão de obra, assim, uma servidão, uma escravização, né? Eram pessoas que não recebiam por esse trabalho e foram muito usadas nessa extração muito intensa e muito territorialmente extensa do pau-brasil. Porque o pau-brasil, ele é muito comum, não é muito comum, mas antes ele tinha por toda a Mata Atlântica, e com essa extração dele muito extensiva no território, essa Mata Atlântica que vinha desde o Rio Grande do Norte até aqui no Rio de Janeiro, isso foi totalmente ou quase totalmente extraído, desmatado. Então hoje é muito difícil mesmo que a gente de fato já tenha visto um pau-brasil. E olha que era uma árvore que tinha muito, né? Muito. Então foi um processo muito devastador com essa árvore. E aqui a gente tem na Mata da Biologia a oportunidade de ver bastante exemplares, né, do pau-brasil. E aí? Então, sobre tudo isso que a gente conversou hoje, a gente expôs algumas coisas, a gente coloca algumas questões para a gente refletir. Uma delas seria essa relação, né? Porque nesse exato momento que há a chegada dos portugueses, né, aqui nas terras indígenas, existe uma inserção do Brasil numa economia e que a gente está até hoje, né? A gente vive num mundo globalizado e que essa economia ela começou desde aí, né? Que fez uma integração com todo mundo. Então, a gente refletir como que essas bases, né, de exploração desse trabalho escravo, né, tanto de povos indígenas quanto de diversos povos africanos, né, diversas etnias, como que isso deu base para a nossa sociedade hoje, né? E como também ela deu base para a utilização da natureza, que passa a ser realmente uma utilização. Então, são questões importantes para a gente entender mais sobre a nossa sociedade e ver como que a partir dessas bases
com o tempo a sociedade brasileira ela foi se construindo, né? É isso. E a colonização hoje em dia, depois desses fatores que a gente citou aqui, né, como ver a natureza como recurso, como essa exploração de mão de obra, como essa economia que alguém de fora, né, um país de fora, vem aqui e gera essa economia, e essa economia ela volta para o país dele, não fica aqui. Essas características de colonização, será que hoje em dia não existe mais isso? Ou a gente ainda vive características, né? A gente vive essas lembranças, essas heranças da colonização ainda hoje. Então, pense um pouco se a gente ainda tem isso continuamente acontecendo, porque, ao meu ver, a gente, né, sim, temos, e de uma forma muito mascarada, muitas vezes, né? Talvez uma colonização mais moderna, assim dizendo. Não só no Brasil, mas em outros países que foram colônias, e hoje ainda tem muitas heranças desse passado. Esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre o pau-brasil e o processo de colonização. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então continue assistindo os nossos vídeos. Comentem, participem, se inscrevam no nosso canal, que a gente vai gostar bastante de continuar essa conversa e também aprender com vocês novas informações, e a gente vai construindo esse conhecimento. Tchau, tchau.